Olá, tudo bem? Hoje quero falar para vocês de uma questão que sempre foi muito importante na minha vida, o poder da decisão, das decisões que meus pais davam para mim. Desde que eu comecei a ter noção do que era responder pelos meus atos e decidir pelo que era melhor para mim ou não, eles sempre me ensinaram, me deram as condições de escolher pelo melhor, mas sempre eu que decidia e eles depois ou apoiavam ou discordavam. Uma das questões que eu comecei muito cedo a ter que decidir na minha vida era as cirurgias que eu fiz ao longo da vida, se eu queria ou não fazer. Eu sempre acompanhava minha mãe ou meu pai, principalmente minha mãe, nos médicos. Eles me avaliavam, faziam tudo que precisava fazer de avaliação e quando tinha alguma intervenção cirúrgica para ser feito, eles explicavam para meus pais e depois explicavam para mim, ou minha mãe mesmo explicava para mim, explicava qual o benefício que eu ia ter fazendo aquela intervenção. E aí eu tinha que decidir se eu queria fazer ou não. Sempre tinha aquela parte da situação de passar, de ficar em hospital, de ficar muitos dias. Uma vez eu fiquei 40 dias, outra vez fiquei 20, que eu vou contar para vocês ao longo da vida, mas eu sempre tinha que decidir. Eles nunca me mostravam o lado negativo de ficar no hospital, de ficar naquela situação, mas sempre me falavam de uma forma que isso ia ser um benefício para mim e que ia me trazer mais independência e melhorias para a minha vida com aquela situação, com aquele procedimento. Então, sempre que havia uma situação nesse sentido, ou qualquer outra, mas agora falando essa questão de cirurgia, eu sempre era ouvida, sempre me passavam a situação, a posição, o que ia ser feito, explicavam dentro da condição do que pode ser dito para uma criança, mas como ser dito o que ia ser feito, e eu que decidia se eu queria ou não. Nunca fui obrigada a fazer uma cirurgia ou algo na minha vida sem ter o meu consentimento. Eu sempre decidi por mim mesma com a bagagem que eles me passavam. Então, muitas vezes a cirurgia era complicadíssima, muito longa, cansativa, ia ser ruim para quem ia conviver comigo, para quem ia estar comigo. Normalmente no hospital era minha mãe, meu pai em casa, dando suporte financeiro, de trabalho e tudo mais, precisava além da questão do hospital. Mas eu sempre, toda vez que eu tive que fazer essas 13 cirurgias ao longo da minha vida, eu sempre vi como algo de melhoria para mim e para o meu futuro. Nunca pensando no lado ruim de fazer uma cirurgia, que sempre tem, sempre em tudo que tu faz, em tudo que tu decide, existe os dois lados. Mas eu sempre pensava no lado positivo. E na maioria das vezes, sim, eu tive esse lado positivo e vi que as melhorias se superaram a minoria. Então, eu gostaria de comentar com vocês desse poder de decisão desde pequeno, de como tu deve ajudar seu filho, sua filha ou alguém que é responsável a decidir o que é melhor para você. Tu dá toda a situação, tu expõe toda a situação, tu dá o suporte, ensina, mostra o que é melhor para a pessoa, mas tem que deixar a pessoa decidir. E a pessoa decidindo, às vezes ela vai cair, vai levantar, vai ter tombo, vai ter pedras para superar, vai ter dificuldades, vai ter N situações. Mas não é porque a pessoa tem que tomar uma decisão difícil ou está numa situação de uma deficiência, no meu caso, uma deficiência física, que ela não pode tomar essa decisão. Porque é assim, tomando decisões, que nem sempre vão ser as mais certas, as melhores, a pessoa vai crescer e vai se desenvolver e vai ver onde ela precisa melhorar, onde ela não está de acordo com o que pede o teu dia a dia, com onde pede a sociedade e também aonde ela está acertando e onde esse acerto pode gerar exemplos para os outros e o que isso vai acarretar ao longo da sua vida.